o preso imediatamente em fuga e o preso que já está há meses fugindo. Se ele estiver há um bom tempo já em fuga, não terá responsabilidade do Estado. Atos de multidão. Isso aqui acontece com muita frequência em atos de protesto e etc. Final de jogos, time rebaixado, questões políticas, as mais variadas situações. Então, responsabilidade civil do Estado, ato omissivo, responsabilidade subjetiva, vai ter que se provar que o Estado foi omisso na gestão da multidão. Poderá sim, comprovado que determinado dano decorreu da culpa do Estado, gerar o dever subjetivo de responsabilidade civil. Responsabilidade por enchente. A gente sabe que a administração pública não tem poder sobre as chuvas, nem sobre a quantidade, nem sobre o momento. Agora, ela pode ter se omitido na manutenção e aí sim ter responsabilidade. Mas a responsabilidade, nesse caso, será subjetiva. A administração não tem responsabilidade objetiva por uma enchente. Agora, ela pode ser chamada a responder por não ter executado obras de infraestrutura em local que, de maneira recorrente, a cada chuva, se vê acometido por uma enchente. Ou então por ter iniciado uma obra e não ter concluído esta obra e a obra ter sido causadora da enchente. Ou ainda por não ter feito manutenção preventiva nos bueiros e nos mecanismos de escoamento de água. Então, responsabilidade subjetiva aqui, pessoal. Pegando aqui, pretensão de indenização por danos morais causados por inércia estatal na prevenção contra a enchente, impossibilidade. Em que pese a responsabilidade do Estado seja de modalidade objetiva nos casos de omissão, é necessária demonstração do dever de agir, de exigibilidade de conduta, força maior. A demonstração que o dano foi causado por evento da natureza incontrolável pelo poder público. Nesse caso aqui, a pessoa não conseguiu comprovar culpa, não conseguiu comprovar a negligência da administração, não levou. Obras, a gente já falou sobre isso, inclusive tem lá aquela questão da OAB. Buraco na pista, muito comum acontecer. Olha só, pessoal, responsabilidade dos entes públicos. Nos casos em que o Estado, ciente, o Estado sabe da circunstância, potencialmente legítimo tem-se inerte, opta pela omissão específica, determinando a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado. Caso dos autos ao qual se aplica a teoria objetiva da responsabilidade civil, nexo de causalidade. A prova dos autos demonstra que o acidente ocorreu em razão da presença de buraco em rodovia estadual, o que era de conhecimento do réu, sem que tivessem sido tomadas providências para consertar o defeito ou ao menos sinalizá-lo. Caso dos autos ao qual se aplica a teoria objetiva, culto da omissão específica. Mesma situação, ausência buraco na pista, ausência de sinalização, omissão estatal. Provado, já era. Bala perdida, pessoal. Tem que haver a prova, a autoria incerta dos tiros, ausência do nexo de causalidade. Não ficou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o dano efetivamente causado. Policiais militares que, ao passarem pelo local do crime, são recepcionados com disparos de arma de fogo, estão na condição de legítima defesa, que exclui a ilicitude do ato, de acordo com o artigo 188, inciso 1º do Código Civil, ausente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiros. Olha só, esse caso aqui eu trouxe para vocês justamente por isso, para demonstrar para vocês que a administração pode alegar em sua defesa culpa exclusiva da vítima, força maior e culpa exclusiva de terceiro, que nós vimos lá é decorrente do quê? Da responsabilidade objetiva carreada no risco da administração ou risco administrativo. O próximo caso aqui também afasta a responsabilidade objetiva da réu o fato de terceiro equiparado a caso fortuito que não guarda conexão com a exploração do transporte. Não está dentro da margem de previsibilidade e do risco da atividade de transporte ferroviário
o óbito de passageiro vitimado por disparos de arma de fogo praticados por terceiro, bala perdida. Referida situação constitui exemplo clássico de fortuito externo capaz de romper o nexo causal entre o dano e a conduta da transportadora ré. Queda em calçada. Já vi casos, pessoal, nas mais variadas cidades. Inclusive, já vi caso de um acidente em que a pessoa caiu na calçada, bateu a cabeça numa quina e veio a óbito, e estava cobrando da administração a existência daquele buraco, daquela quina de concreto exposta, passível de gerar prejuízo. Então, olha só, em se tratando de omissão da administração pública, exige-se a prova de culpa, negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, aplica-se a responsabilidade subjetiva. Evidente a conduta omissiva do município, pois é o responsável em manter conservadas e fiscalizar as ruas, calçadas, estradas e obras, com o objetivo de proporcionar condições de segurança e preservação da integridade física da população. Pessoal, observem só, a administração, ela não tem o dever de ir lá e fazer a calçada, mas ela pode exigir do proprietário que mantenha ela no nível, que mantenha ela em boas condições. Se ela não executou nenhuma obra de reparo, se ela não fez, se ela não cobrou do proprietário do imóvel que tome providência com relação à sua calçada, então ela assumiu o risco. Resumo da história: responsabilidade subjetiva, demonstrada a omissão do Estado, vai ter que indenizar. Erro do judiciário. Havendo relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano experimentado pelo particular, o Estado responde pelos danos sofridos pelo cidadão, independente de comprovação de culpa, caso em que, por equívoco de agentes do Estado, foi realizada restrição judicial impeditiva de transferência de bem sobre o veículo do autor, que ficou impossibilitado de vendê-la por período significativo, mais de 2 anos. Imagina a depreciação que teve, de modo que caracterizada a lesão indenizável decorrente do erro da administração. Terceiros usuários ou não usuários. Imagina o seguinte: você entra no transporte público, entra num ônibus de transporte urbano, interurbano, interestadual, e acontece um acidente. Você tem a situação de quem está dentro do ônibus, usuário do serviço, e de quem eventualmente está do lado de fora, que foi atropelado pelo serviço, pelo ônibus. Tu tem a situação, por exemplo, do indivíduo que fez uso e que está descendo e cai. Então aqui tu tem que fazer a alocação da questão para o terceiro usuário e o terceiro não usuário. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço público é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. Coloquei ainda como atenção: o STF definiu que a responsabilidade dos concessionários sujeita-se à aplicação da teoria objetiva para danos causados aos usuários e a terceiros não usuários. Tenham cuidado com isso. Aqui já é outro tópico, a gente já vai tratar da ação indenizatória. Eu vou fazer um vídeo próprio para isso. Obrigado por enquanto, pessoal.